Porque o plano de trabalho da CPI da Covid-19 prevê chamar pelo menos 6 ministros ou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre as ações de combate ao coronavírus aqui no país. Integrantes do colegiado também defendem que sejam ouvidos secretários do Ministério da Saúde, autoridades responsáveis pela área de comunicação e também governadores. No início do roteiro de trabalho, o único prefeito citado é Davi Almeida de Manaus, cidade que entrou em colapso no início do ano, com pacientes morrendo por falta de oxigênio. Também estão na lista, segundo o Estadão, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-secretário executivo da pasta, Élcio Franco, e o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, que deve ser convocado para falar sobre a produção de cloroquina. O ministro da Defesa, General Braga Neto, que comandou um comitê de crise quando estava na Casa Civil, é mais um que também pode ser chamado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também pode ser ouvido sobre o valor do auxílio emergencial. Senadores defendem que é necessário apurar se a verba direcionada ao programa foi ou não suficiente para atender a população mais vulnerável durante a pandemia. Eu quero saber de vocês como é que começa essa CPI, Constantino. Começa, Paulo, envergonhando o Brasil, né? Já não dá nem para dizer vício de origem. É uma palhaçada, é uma piada de mau gosto, é um palanque eleitoreiro, né? O Renan Calheiros pode ser o relator, ainda tem gente tentando dissuadi-lo, né, disso, e ele dando entrevistas para jornais muito sérios, né, dizendo que vai ser isento, e parece que ele já tem a conclusão, inclusive. Ele disse: Bolsonaro errou e se omitiu. Então pode suspender os trabalhos da CPI, economizar algum recurso público, nosso tempo, né, para ser dedicado também a pautas mais importantes para o Brasil, porque o relator, ao que tudo indica, já tem a sua conclusão. E, na verdade, é disso que se trata, né? Todo mundo sabe que estão querendo alimentar essa narrativa de que o governo federal e principalmente o Jair Bolsonaro, presidente, são os grandes responsáveis pela calamidade que se abateu sobre o país. Nós estamos vendo até a esquerda que se diz moderada, alguns que se diziam até liberais, né? Agora já dizendo que se os bolsonaristas estão incomodados com o Renan, então é bom, né, para o país alguém como o Renan comandando ou relatando uma CPI. Vale tudo para atacar ou para derrubar o presidente. Chamar o ministro Paulo Guedes com esse pretexto do auxílio, o governo teve que descobrir 30 e poucos milhões de brasileiros que eram invisíveis, teve que pagar tudo. A pressão antes era paga logo, aí depois a pressão era porque o valor é baixo, né? E por pura demagogia queriam mais. Então, é tudo isso muito escandaloso de se observar com o benefício do retrospecto, sabendo quem são os personagens. Os militares também são alvo, porque querem desgastar essa proximidade do governo com militares, né? Enfim, tudo isso é um circo, mas um circo de péssimo gosto, porque, no fundo, alimenta uma narrativa golpista. Eu quero só lembrar que a curva do Brasil nessa pandemia é muito, muito parecida com a da América do Sul toda. É óbvio que o Brasil tem um peso grande no todo, mas mesmo assim a curva é muito igual. Só agora, nesse final, nesse último mês aí, últimas semanas, é que abriu uma boca de jacaré, né, por conta dessa variante no Brasil. E como ela está se espalhando pela região, infelizmente, nós temos o Uruguai despontando para um patamar assim sem precedente. E o resto continua parecido. Então, de novo, o Brasil está em linha com a região, né? Querem criar uma narrativa de que tudo isso que estamos vivendo poderia ter sido evitado se fosse outro presidente. Isso é pura demagogia. Amanda Klein, essa CPI é narrativa ou não é? Não, são fatos. Ela vai se calcar e vai se debruçar sobre fatos e talvez seja isso que os bolsonaristas e o presidente Bolsonaro temem tanto. O Brasil tem 3% da população mundial e 12% dos mortos. Nas últimas semanas, chegou a ter 30% das novas mortes. Então, é sobre esses números, sobre esses fatos que a CPI vai se debruçar e vai investigar. Eu falava mais cedo hoje com o senador Omar Aziz, que deve ser eleito presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, e ele me disse justamente isso: não sei qual o temor deles, não podemos inventar fatos. E a CPI não é pautada por
membros do Senado, nem membros da CPI, ela é pautada pelos fatos. E a opinião pública fica muito em cima da CPI, que está ao lado de todos os brasileiros. Todos perderam algum ente querido. Então, segundo Omar Aziz, ele acha que todos os brasileiros vão acompanhar de perto essas investigações. O que o senador diz? Que ele já tem 8 votos garantidos para essa eleição da presidência da mesa e que da presidência da CPI, e que ele vai indicar o senador Renan Calheiros como relator. Então, isso já é praticamente um fato consumado, consolidado. Ele, inclusive, ia se reunir agora à tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ver se consegue garantir a instalação dessa CPI já para quinta-feira. E aí, quando a gente fala desse cronograma de trabalho, desse esboço de plano de trabalho, ele foi criado pelo senador Alessandro Vieira, segundo proposta desses oposicionistas e também dos senadores independentes, que formam um grupo de 7 pessoas. Eles se reuniram na última sexta-feira virtualmente e o Alessandro Vieira ficou com essa missão, ele é suplente na CPI, como já foi delegado de polícia, de desenvolver esse plano de trabalho. E aí ele dividiu em 4 grandes tópicos, né, que incluem vacina, medicamentos, tratamento precoce, também os recursos federais, de que forma foram usados por estados e municípios, né, o insumos para tratamento de enfermos, como eles chamam, e também a convocação, o convite de testemunhas ou até de investigados, que são ex-ministros da Saúde, ex-secretários da Saúde, o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para explicar, por exemplo, por que o Exército produziu cloroquina, um remédio, um medicamento já comprovadamente ineficaz contra a Covid. Aí tem o ex-chanceler Ernesto Araújo para dizer quais foram as tratativas com o exterior na tentativa de importar os insumos das vacinas e as doses prontas das vacinas. O próprio Paulo Guedes. Mas, por exemplo, sobre o Paulo Guedes, não há concordância do presidente, futuro provável presidente Omar Aziz. Ele diz, o Paulo Guedes é ministro da Economia, ele faz o que o presidente Bolsonaro manda e, além do mais, quem aprovou o auxílio emergencial foi o Congresso. Então, não dá para atribuir responsabilidade nesse sentido para ele. Tudo isso para mostrar que ainda é um plano de trabalho muito precoce e incipiente. Isso foi apresentado à mídia, será apresentado por esse grupo de senadores e definidos, né, juntamente, um cronograma de trabalho pelo relator e pelo presidente a partir da instalação dessa CPI na próxima quinta-feira. Perfeito. Amanda Klein participando aqui conosco do nosso 3 em 1. O Serrão, me chama bastante a atenção, o único prefeito convocado nessa lista inicial aí é o Davi Almeida, que é prefeito de Manaus. Mas ele assumiu dia 1º de janeiro agora, de 2021. Sim. Ou seja, nada aconteceu antes? Pois é. Essa CPI, ela começa espetaculosa. É uma CPI inútil. Repito a tese que eu tenho defendido. Em vez de CPI, que vai ser apenas um teatro para políticos aparecerem, o ideal seria que Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministérios Públicos estaduais promovessem uma investigação séria pelo fato grave que ocorreu esse pandemônio da Covid, que foi o uso irregular do dinheiro público para falcatruas. Isso é que tinha que ser investigado e talvez a CPI passe longe disso. O prefeito de Manaus, seu único convocado, está erradíssimo, tinha que convocar vários prefeitos, principalmente aqueles que fizeram hospitais de campanha, montaram e desmontaram junto com organizações sociais e ali esses contratos estão sob suspeita. Seria também muito bom, já que a CPI quer dar um tom de seriedade a ela, que ela convocasse todos os representantes da indústria farmacêutica para que esses grandes laboratórios transnacionais explicassem ao povo brasileiro qual é a realidade dos contratos draconianos que eles estavam oferecendo ao Brasil para vender vacina nesse momento crítico. Quanto custa, quanto que eles vão lucrar, o que havia de cláusulas. Por exemplo, não havia garantia nem proteção ao brasileiro se houvesse algum efeito colateral do medicamento. A gente, governo brasileiro, teria que aceitar se houvesse um problema impunemente. Então, tem coisa muito errada que, se a CPI fosse séria, deveria investigar. Outra coisa esquisita nessa CPI, ela está brincando com a toca da onça, ela vai provocar o Exército, principalmente, obrigar o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que é general de divisão, que estava esperando ser promovido a 4 estrelas e não foi.
foi caroneado aí nesse primeiro momento pelo Exército. Esse foi o grande prejudicado por todo esse esquema de Covid, está sendo vítima de uma campanha até de comunicação ardilosa contra ele. Então vamos aguardar que essa CPI, por enquanto, está espetaculosa e tem muita coisa séria que ela tem que investigar. Vai lá, Constantino. Eu só quero pegar um gancho na fala da Amanda para mostrar para a nossa audiência, que eu sei que é atenta, né? Mas como é que a CPI vai servir de narrativa antibolsonarista, né? E que a mídia vai endossar. A Amanda trouxe os números absolutos de população, né? O Brasil tem 3% mais ou menos da população mundial e representou X das mortes e tudo mais. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma outra pauta sobre meio ambiente, aí você vai ver a diferença. O Brasil é responsável por 3% de emissão dos gases, mas nessa hora o Brasil é retratado como patinho feio. Agora, quem tem quase 20% da população mundial, quase 1/5, é a China. Então, isso já distorce qualquer análise, porque ninguém sério leva a sério dados oficiais de uma ditadura opaca, sem qualquer transparência, como a chinesa. Então, veja como é que são as coisas. A Índia representa outros, né, 12%, 15% da população mundial e é mais confiável e agora está aumentando o número, né, de mortes. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Outra coisa que eu mencionei, a curva. Você comparar o Brasil, a curva de óbito por habitante do Brasil com a região toda da América do Sul, você vai ver que é a mesma curva, a mesma. Só agora, nesse finalzinho, abriu uma boca de jacaré. E, repito, no Uruguai, abriu uma boca de jacaré muito maior. A coisa saiu de controle no Uruguai. Não é culpa do Bolsonaro. E muita gente já percebeu esse truque, né? Muitos jornalistas e alguns especialistas têm tratado de número absoluto de mortes no Brasil, porque infla, mas número relativo de vacina. Sendo que aí sim faz sentido falar em número absoluto, porque tem uma quantidade X produzida no mundo, né? Então, veja como é a distorção midiática, muitas vezes, digna de um diretório do PSOL, né? Para poder pintar, de alguma forma, o nosso governo federal como culpado por tudo de mal que acontece no Brasil e no mundo. Amanda. Se os fatos forem realmente assim como Constantino pinta, então realmente o presidente, o governo não tem nada a temer. Agora, eu acho que essa CPI vai dar uma oportunidade de você se debruçar sobre uma série de números, fatos, investigações, como, aliás, faz qualquer investigação. Então, o que você vai ter? Oitiva de testemunhas, quebra de sigilos, autoridades, você vai se debruçar sobre e-mail, atas de reunião. Foi feito alerta, por exemplo, sobre a falta de oxigênio em Manaus, porque e-mails mostram que a White Martins, que é a fornecedora de oxigênio, mandou esses ofícios para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Então, que autoridades demoraram a agir? Por que demoraram a agir? Por que o Exército estava produzindo, fabricando cloroquina quando se sabe que esse tratamento é ineficaz? Quantos milhões de reais do dinheiro público, de recursos públicos foram gastos nisso? Por que isso não foi gasto em testagem? Foi gasto mais em cloroquina do que em testagem ampla, por exemplo, que é uma medida científica que os países mais desenvolvidos do mundo utilizaram e deu certo. Então, é sobre isso que a investigação vai se debruçar. Isso é uma coisa muito factual, muito factível. Só se vai avançar se essas testemunhas confirmarem isso, se os e-mails, se a troca de e-mails, de atas de reunião confirmarem também todas essas hipóteses. Mas o que a gente sabe, por exemplo, é que o Brasil não se antecipou na compra de vacinas. Só fechou a aquisição de um imunizante, o da Oxford, da AstraZeneca, com antecedência. Depois, no apagar das luzes, teve que fechar contrato também com o governador João Dória, com a Coronavac, depois do presidente ter dito em outubro do ano passado, ter desautorizado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que não compraria a vacina chinesa. Sabotou a vacina, jogou sempre duvidando contra a segurança da vacina, dizendo que ia virar um jacaré. Então, você tem um presidente que ele deliberadamente, conscientemente tomou um caminho contra a ciência, ignorando os fatos, as descobertas da ciência, de isolamento social, de vacina, e sempre jogando na contramão. Era o tratamento precoce, era a sabotagem da vacina. Isso é um preço dos brasileiros. São mais de 370 mil mortes. Ah, Amanda, como é que vai botar isso tudo na conta do presidente? Claro que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele contribuiu para que esse morticínio não fosse freado. Ele contribuiu para que atitudes, para que medidas mais enérgicas e científicas fossem adotadas para frear esse morticínio, para fazer com que essa curva fosse menor. A gente podia ter tido isso no Brasil e, infelizmente, não teve. O Reino Unido hoje está comemorando a reabertura dos pubs. O ministro Boris Johnson, o primeiro-ministro, hoje foi a um pub, esteve lá com familiares e amigos comemorando essa reabertura
com cuidados sanitários. A gente não pode dizer o mesmo no Brasil, mas lá a gente teve coordenação e teve liderança. Aqui não. Perfeito. Paulo, com toda a sinceridade, dá até preguiça de rebater tanta besteira, né? Quando a Amanda fala com tanta propriedade e arrogância em nome da ciência que tal remédio é comprovadamente ineficaz, que o lockdown é comprovadamente eficaz, ela vai tirando aquilo que ela quer da cabeça dela de algumas entidades, fazendo seleção. Quando a Amanda Klein fala em nome da ciência, eu quase desejo qualquer coisa anticientífica, porque realmente é muita pretensão e muita arrogância aliada à ignorância. Amanda quer responder? Olha, Constantino, esse é o seu mantra, essa é a sua tática. Você sempre procura desqualificar o seu interlocutor. Eu já estou acostumada. Você faz isso sozinha, mas esse tipo de discurso não me intimida. Não, eu não faço isso sozinho, querida. Eu faço isso com respaldo das maiores autoridades científicas do mundo, das maiores agências de saúde sanitárias, FDA, CDC, Agência de Saúde Europeia. Então, eu estou completamente tranquila com as minhas opiniões, que, aliás, não são nem minhas opiniões, eu simplesmente estou reverberando o que a comunidade científica mundial diz. Então, por isso, eu me sinto muito tranquila. Amanda, mais humildade. Isso influencia as pessoas. Não é assim que se faz a ciência. Nós vamos discutir aquecimento global alguma hora. Meu Deus do céu, Amanda, isso é muita arrogância sua. Você é uma jornalista. Você precisa ser mais bola no chão, mais pé no chão. Essa coisa de você selecionar quem te interessa. Você fala que lockdown cientificamente é comprovado. Você fala que os remédios do tratamento precoce são cientificamente comprovados a eficácia. Isso é temerário você falar dessa forma. É temerário. Nós estamos tudo em fase de experimentação. Não é assim que se faz ciência. Você politiza tudo por causa de ódio. Não, Amanda, você precisa tratar da patologia antibolsonarista num divã. Isso não é assim que se faz. Não é politizar tudo dessa forma, não é só porque você odeia o Bolsonaro que você vai deixar esse troço tomar conta da razão. Nós temos uma responsabilidade com o público, não pode tratar assim. Você pegou um estudo aqui, outro acolá e diz, lockdown funciona, a Inglaterra já abriu. Vem cá, a Inglaterra abriu e a Suécia está aberta desde sempre. E a curva é igual. A curva é igual. Os Estados Unidos já abriu há mais de um mês e meio. Não tem o Boris Johnson fazendo propaganda, mas o Texas abriu tudo há um mês e meio. E o Dr. Fauci, que é o mandeta americano, está perplexo. Ele é o homem da ciência, segundo você. E ele está perplexo. Você nem perplexa está. Você tem a resposta. Pôde abrir porque fez lockdown. Você tem um mantra, você repete um chavão ideológico. Você não percebeu isso ainda? Só que isso é de respeito com as pessoas que estão tentando buscar conhecimento acerca da crise. É uma coisa complexa. Mas quem está ficando nervoso e perde a razão, Constantino? Não, eu fico nervoso porque envolve vidas, liberdade. Eu fico nervoso com a ladainha que sai. Lockdown é científico, eu chequei. Vacina é científica. É absurdo desconfiar da fase atropelada dos processos. Aí morrem pessoas com coágulo, aí diminui o problema. Então, assim, não é assim que se lida com essa coisa. É uma dimensão muito mais ampla, exige humildade de jornalistas, não politização excessiva como você vem fazendo. É a minha opinião. Não, agora, você exige apuração de fatos, coisa que você não faz. Você usa cientistas ou médicos laterais para confirmar suas impressões. Ao contrário de mim, que uso toda a comunidade científica e as maiores agências de saúde do mundo. E eu já citei algumas delas aqui. Eu quero saber se alguma agência de saúde mundial do porte da FDA, que é a Anvisa americana, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, tanto o americano quanto o europeu, a EMA, que é a Agência de Saúde Europeia. Eu quero saber se uma dessas agências de saúde, por exemplo, referenda ou dá aval ao tratamento precoce, a ivermectina e a cloroquina. Se você entrar no site de cada uma delas, como eu faço... Vários países usaram, não é algo bolsonarista. O Anthony Fauci, que você compara ao Mandetta, é um infectologista, não é um político. Não é um político, é um infectologista que serviu a 6 presidentes americanos. Mas ele não sabe sobre o remédio. Amanda, pensa só comigo uma coisa. 9 em cada 10 remédios que nós usamos para vários tratamentos não tem teste de ouro. Que o lockdown não passa, aliás, não passa nesse teste. Mas você repete com uma arrogância, arrotando arrogância do tipo, Londres hoje pode abrir graças ao lockdown. Quem disse isso? Inglaterra tem resultados péssimos nessa pandemia. Queridos, péssimos. Então, que lugar de fala é esse? Me permitam, por favor, Constantino e Amanda. Quais são os seus fatos? Quais são os seus dados? Quem são as suas fontes? Então, traga-as aqui, porque eu já citei várias para subsidiar a minha argumentação.
Você não citou nenhum. Amanda e Constantino, me permitam chamar o VAR aqui nessa discussão. Por favor, Jorge Serrão, me ajuda. O sobrenatural de Almeida pediu que eu chamasse o VAR para lembrar um detalhe importante em cima de um ponto que a Amanda tocou, relevante. Desafio a CPI do Covidão a convidar, é um convite, para que ela levante qual a atuação do cartel dos gases medicinais no Brasil. Porque esse cartel já causou grandes prejuízos à nação brasileira e ao povo brasileiro, que precisa ser bem atendido nos hospitais. O Conselho de Defesa Econômica, o CAD, já denunciou e já condenou esse cartel a uma multa milionária, bilionária. E essa multa, por uma chicana jurídica, por uma armação, não foi paga. Então, seria muito bom que a nossa CPI do Covidão aproveitasse essa oportunidade para convidar a indústria de fornecimento de gases, que atua no Brasil em formato de cartel, a se pronunciar como ela promove preços superfaturados, causando prejuízos à saúde do povo brasileiro. Isso é um ponto importante. Outra questão que tem que ser lembrada é convocar o Exército para ele explicar como a hidroxicloroquina pode ser distribuída e reaproveitada, se não no combate à Covid, mas no combate à malária na Amazônia. Isso é uma utilidade para o medicamento que foi produzido. Então, vamos levantar questões relevantes e exigir que essa CPI, em vez de palhaçada, cumpra o seu papel. Atacar o Bozo não vai resolver a questão. Muito bem, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês mais. Amanda Klein. Que agora você tem um estoque emperrado ali de comprimidos de cloroquina, hidroxicloroquina, e não tem para quem distribuir, porque você não teve aumento de malária no Brasil e também não serve para a Covid, né? Triste fim. É por isso que a gente precisa saber onde os recursos públicos foram parar. Constantino. Basta pensar que tem gente tentando ao máximo levar a sério, né, essa CPI do Renan Calheiros e tudo mais, investigar e tudo mais. Isso já diz tudo, né? Nenhuma pessoa séria está levando isso muito a sério. Então é isso, é um circo palanque para antibolsonaristas empurrarem sua narrativa furada. Para fechar, Serrão. Que essa CPI tem a oportunidade rara de vermos o pai, Renan Calheiros, investigando seu filho, o governador de Alagoas. Vai ser uma chance inédita. Ou o caso, inclusive, do governador do Pará, né? Investigando. Também, mais um. Aliás, boa lembrança.